Eu sou o Rick, do Mão do Terror, e antes de mergulharmos no horror de hoje, lembre-se, nem toda a escuridão está lá fora. Às vezes ela mora dentro de nós. Se você tem estômago para essa verdade, deixa o like macabro, inscreve-se no canal e ativa as notificações. Me responde nos comentários, qual é o seu maior demônio interno? Prepare-se, porque o conto de hoje é sobre o Golem de Praga e o nome apagado, e vai te fazer olhar para dentro de si mesmo. Praga, a cidade das 100 cúpulas, era um labirinto de ruas de paralelepípedos, pontes antigas e uma arquitetura gótica que sussurrava histórias de séculos passados. Sob a sombra imponente do castelo de Praga, o antigo bairro judeu, Józefov, guardava segredos ainda mais profundos, lendas que se entrelaçavam com a própria argila de suas fundações. Doutora Ania Petrova, uma jovem estudiosa com uma mente tão afiada quanto sua paixão por história e folclore judaico, havia dedicado sua vida a desenterrar essas lendas, a dar voz aos ecos do passado. Mas, em sua busca por conhecimento, Ania estava prestes a despertar algo que deveria ter permanecido adormecido. Sua pesquisa a levou a antigos manuscritos rabínicos, a contos de perseguição e de milagres. Mas uma lenda em particular a fascinava, a do Golem de Praga, uma criatura de argila trazida à vida por um rabino para proteger a comunidade judaica. Ania, cética por natureza, mas fascinada pelo mistério, via o Golem como uma metáfora para a resiliência de um povo, uma forma poética de lidar com a opressão. Mal sabia ela que o Golem de Praga era mais do que uma metáfora. Rabino Mendel, um homem idoso e sábio com olhos que pareciam ter visto a própria história de Praga, notou a obsessão de Ania pelo Golem. Ele havia estudado as lendas, os perigos de brincar com forças que a humanidade não compreendia. Aniale, ele advertiu, sua voz suave como o farfalhar de páginas antigas. Alguns segredos são melhor deixados em paz. Algumas criações são perigosas demais para serem despertadas. Ania, no entanto, estava cega para os avisos. Ela via apenas a promessa de uma descoberta monumental, uma chance de provar a verdade por trás da lenda. Foi em um porão secreto, sob uma sinagoga antiga, que ela o encontrou. Escondido atrás de uma parede falsa, coberto por séculos de poeira e esquecimento, estava ele, o Golem, uma figura colossal de argila, sentada em uma postura de meditação, seus olhos vazios, sua forma inerte. Em sua testa, gravada em hebraico antigo, estava a palavra Emet, o nome que o trazia à vida. Mas a última letra, o Tav, estava ligeiramente apagada, como se o tempo estivesse corroendo sua essência. Ania sentiu um arrepio. Ela havia encontrado o Golem, não uma lenda, mas uma realidade. Ela passou dias e noites no porão estudando a criatura, tentando entender sua origem, seu propósito. Ela descobriu que o Golem havia sido criado pelo Rabino Lou no século XVI para proteger a comunidade judaica de Praga. Mas com o tempo, o Golem se tornou incontrolável e o Rabino Lou foi forçado a desativá-lo, removendo a primeira letra de Emé, transformando-a em Mé, morte, e o Golem voltou a ser argila inerte. Mas o nome na testa do Golem de Ania não estava apagado, estava apenas desbotado. Ela percebeu que o Golem não estava morto, estava apenas adormecido, e à medida que ela o estudava, ela sentiu uma energia latente, uma força primordial que parecia vibrar no ar. Ela começou a ouvir sussurros, vozes que pareciam vir de dentro da argila, chamando seu nome, prometendo proteção, poder, conhecimento. O Golem começou a se manifestar. Pequenos tremores no porão, um brilho fraco nos olhos vazios da criatura,
um sussurro que parecia vir de dentro de sua própria mente. Anya, inicialmente, ficou aterrorizada, mas a curiosidade de estudiosa superou o medo. Ela via a promessa de uma descoberta monumental, uma chance de provar a verdade por trás da lenda. Ela começou a acreditar que poderia reativar o Golem, controlá-lo, usá-lo para o bem. Rabino Mendel, no entanto, notou a obsessão de Anya. Ele havia visto essa febre antes, em outros estudiosos que se aventuraram em territórios proibidos. Ele sabia que o Golem era uma força da natureza, uma criação que não deveria ser controlada por mãos humanas. Anya-lhe, ele advertiu, sua voz cheia de urgência. O Golem não é um brinquedo, ele é uma força, e quando seu nome se apaga, ele se torna incontrolável, ele se torna a própria destruição. Mas Anya o ignorou. Ela estava convencida de que poderia restaurar o nome, reativar o Golem e usá-lo para proteger a comunidade, para trazer justiça. Ela passou dias e noites no porão, tentando restaurar a letra Tav na testa do Golem. Mas, à medida que ela tentava, a letra parecia desaparecer ainda mais, como se a própria argila estivesse resistindo. E à medida que o nome desaparecia, o Golem ganhava vida. Seus olhos vazios começaram a brilhar com uma luz vermelha. Seus membros inertes começaram a se mover. Ele não era mais um protetor silencioso. Ele era uma força incontrolável, uma criatura de argila e fúria. Ele se ergueu, sua forma colossal preenchendo o porão, e um rugido primordial ecoou pelas paredes. O Golem escapou do porão, irrompendo nas ruas de Praga. A cidade, antes tão pacífica, mergulhou no caos. O Golem, em sua fúria cega, destruía tudo em seu caminho: edifícios, carros, pessoas. Ele não era maligno, mas uma força da natureza, uma criação que havia perdido seu propósito, seu controle. Ele era a própria destruição, um arauto do caos. Rabino Mendel, vendo a destruição, percebeu que a profecia havia se cumprido. O Golem havia despertado e seu nome havia sido apagado. Ele sabia que a única maneira de parar o Golem era restaurar seu nome ou apagá-lo completamente. Mas o ritual exigia um sacrifício, uma negação da própria vida, uma renúncia ao poder. Anya, em meio ao caos, sentiu um terror gelado. Ela havia despertado o Golem, e agora ele estava destruindo a cidade. Ela viu os rostos das pessoas, cheios de medo, e percebeu que ela havia cometido um erro terrível. Ela havia brincado com forças que não compreendia, e agora a cidade estava pagando o preço. Ela se lembrou de uma lenda antiga sobre como desativar um Golem. Era preciso apagar a primeira letra de Emet, transformando-a em Met, morte. Mas o ritual exigia coragem e a disposição de enfrentar a própria morte. Era preciso se aproximar do Golem e apagar a letra em sua testa, mesmo que isso significasse sua própria destruição. Naquela noite, enquanto o Golem destruía a cidade e os gritos de terror preenchiam o ar, Anya e Rabino Mendel foram para o centro da destruição. O Golem estava lá, uma figura colossal de argila e fúria, seus olhos vermelhos brilhando com uma luz maligna. Ele se contorcia, suas formas se distorcendo, sua energia se dissipando. Anya-la! Rabino Mendel gritou, sua voz ecoando no caos. Você precisa apagar o nome. Você precisa transformá-lo em Met. Anya o olhou, seus olhos cheios de medo, mas também de determinação. Ela sabia que era a única maneira de parar o Golem, de salvar a cidade. Ela correu para o Golem, ignorando a destruição ao seu redor. O Golem a atacou, suas mãos de argila tentando esmagá-la. Ela sentiu a dor, o medo, o desespero.
mas ela resistiu. Ela se agarrou à sua sanidade, à sua determinação de salvar a cidade. Com um grito, ela alcançou a testa do golem, e com um movimento rápido, ela apagou a primeira letra de Emmet, transformando-a em Met. O golem uivou, um som de dor e de morte, enquanto as suas formas se desintegravam. Sua energia se dissipava. Ele caiu no chão, uma pilha de argila inerte, seu nome apagado, seu propósito cumprido. Quando o caos cessou, a cidade estava em silêncio. A destruição era imensa, mas a cidade havia sido salva. Anya e Rabino Mendel, exaustos, mas vitoriosos, haviam sobrevivido. Eles haviam enfrentado o inexplicável e isso os havia mudado. Anya permaneceu em Praga, não mais como uma estudiosa cética, mas como uma guardiã das lendas, uma defensora da verdade. Ela havia encontrado sua paixão, não na busca por conhecimento, mas na capacidade de proteger a humanidade das forças que ela não compreendia. Ela havia aprendido que algumas lendas são mais do que contos. Elas são a alma de um povo, e que a verdade, por mais sombria que seja, pode nos libertar. Rabino Mendel, o rabino, continuou a contar suas histórias, mas agora com um novo brilho nos olhos. Ele havia visto a verdade, e ele sabia que a fé, a coragem e a capacidade de lutar contra a escuridão eram as maiores armas contra o inexplicável. Ele havia aprendido que as lendas são vivas e que a esperança, por mais frágil que seja, pode quebrar as correntes do passado. E assim, a lenda do golem de Praga e o nome apagado se tornou um conto de advertência e de redenção. Um lembrete de que as lendas, por mais que nos assustem, podem esconder verdades profundas, e que a busca pela verdade, por mais perigosa que seja, pode nos libertar. E que mesmo quando o golem desperta, a força da coragem e da esperança pode nos guiar de volta para a luz, salvando-nos de sermos engolidos pela escuridão que se alimenta da ambição e do desespero. Às vezes, o maior nome é aquele que permanece em silêncio, para que os golems nunca despertem. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.